Palavra de Deus no livro de Daniel. Eu vou começar por aí. Daniel, capítulo 6, 21 e 22. Vai ser só o começo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, em Daniel, capítulo 6. Carmen. Daniel 6, 21 e 22 vai falar o seguinte. E depois nós vamos lá para Pedro depois. Ó rei. Todo mundo achou aí? Tá todo mundo no jeito? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum, pois Deus sabe que sou inocente e também não fiz nada contra o Senhor. Né? Já pegou, né? E aí você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, do 8 em diante. 1 Pedro, no Novo Testamento, jamais lá para o final. Vai falar o seguinte, 1 Pedro 5, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentando o diabo. Vou repetir. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Daniel é jogado numa cova dos leões, onde a natureza dos leões era o quê? Devorá-lo. A natureza do leão é matar. A natureza do leão é devorar qualquer coisa que passa na frente dele. A natureza do leão não é ficar de boca fechada. A natureza do leão, independente se ele está com fome ou se ele está satisfeito, ele ataca, ele se defende. A natureza desse animal selvagem. Então Pedro compara o inimigo a um leão que está ao derredor, que ruge, a quem ele possa devorar. E a palavra de Deus, que Deus transborda no meu coração para vocês nessa noite, que o inimigo não tem autoridade para fazer nada com você. Você já pegou aí? Eu estou queimando aqui, né? Como disse para o Thiago Guimarães, eu estou transbordando hoje. Porque primeiro bate em mim, para eu poder transbordar com você. O inimigo não tem autoridade para tocar em nós. Ele não tem autoridade para fazer nada contra nós. Porém, ele está esperando uma oportunidade. E como que vê essa oportunidade? Muitas vezes no excesso. Excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de ansiedade, excesso de que mais? Alguém me ajuda a pregar. Excesso do que mais que a gente tem? Excesso de medo. Excesso de paixão, vamos falar assim. Aí ele pega nós no excesso. Aí ele consegue nos tragar. Estamos num país onde as oportunidades são sim maravilhosas. É só você querer, nós estamos trabalhando de domingo a domingo aqui. E quem está sem trabalho é porque... isso aí que você pensou, não vou falar aqui. Quem não está, né? Porque... Estamos num país que, no mínimo, você está fazendo qualquer coisa. E se você não tem, fala comigo, que eu estou cheio de atividade. Fala comigo, né, Emerson? A gente tem uma fazendinha aí. Tem. O Emerson tá num bronze, cara. Hoje eu olhei para ele e disse, meu Deus, o que está acontecendo com esse cara, mano? Coitado. Coitado não, né? É bênção, né? Tá na praia, não tá na praia. Tá lá na fazenda, lá. Ralando, né? Que Deus abençoe a vida do Emerson. Então, ele era branco, viu, gente? Quando chegou aqui. Deus é demais, cara. Então, gente, se você não tem essa disponibilidade, alguma coisa está acontecendo. Porém, o inimigo, ele não tem capacidade de mover ciladas, não tem capacidade de tocar em você, mas ele tem capacidade de mover ciladas na mente. Ele coloca uma enfermidade, coloca uma preocupação,
coloca alguma coisa no seu corpo, alguma dorzinha ali, que aquilo ali já começa a ficar batendo na tua cabeça, fica aquela dorzinha ali, o que será que é isso? Aparece uma manchinha, aparece uma coisa aqui, meu Deus, preciso disso, preciso daquilo, e começa a dominar a tua mente, pronto, achou a brecha que ele estava precisando. Porém, existe uma história de um homem que era justo, íntegro, e fiel e leal, e que se considerava e era visto como todos como inocente. Então o inimigo não tinha capacidade de gerar qualquer situação para Daniel, para fazer ele desviar o temor que ele tinha no Senhor, mas ele usou pessoas para usar aquilo que ele tinha de maior compromisso com Deus, para criar uma lei para derrubarem ele. Quantas vezes na nossa vida a gente não sabe de onde é que saiu situações, de repente a gente está num poço, de repente a gente está no meio de uma tribulação, de uma tempestade, mas meu Deus, onde é que saiu essa tempestade? Daqui a pouco dentro da nossa casa a gente não sabe de onde é que saiu, porque está todo mundo brigando dentro de casa. Está o marido brigando com a esposa brigando com o marido, a filha, o filho brigando com o pai, com a mãe, ou a mãe brigando com a filha, o pai brigando com o filho, e tu não sabe onde é que saiu aquela confusão, e você não entende, meu Deus, onde é que foi isso aqui? Fecha as janelas, fecha a porta, porque está soprando um vento aqui que eu não sei de onde é que saiu. Sem motivo nenhum, que você vai olhar assim, mas meu Deus, por que nós estamos brigando? Aí depois que passa a confusão, quebra tudo, os pratos, né? William. Aí depois que passa tudo, quebra tudo, aí diz, por quê? Deixa uma brecha do inimigo. É assim. É que na casa de vocês não acontece só lá em casa. Eu sei que na casa de vocês tem um casamento perfeito. Desculpa. Não acontece na tua pouco, Carmen. Meu Deus, vou ter mentoria contigo. Até marido, obrigado. Daí briga sozinha na frente do espelho, Carmen. Briga sozinha na frente do espelho. Olha no espelho e começa a brigar consigo mesmo. O inimigo não tem autoridade, isso que eu quero falar para vocês, o inimigo não tem autoridade de tocar na vida de vocês. Mas ele vai colocar situações para tirar você do eixo, do propósito. Para tirar você daquilo que você carrega uma palavra, eu carrego uma palavra. Igor, você carrega uma palavra, irmão. William, você carrega uma palavra que te trouxe até aqui. Felipe, você carrega a palavra, irmão. Nós carregamos uma palavra e nós esquecemos dessa palavra que foi liberada todos os dias da nossa vida. Deus disse, vá, se movimente, vá que eu estarei contigo, vá que sou eu que te sustento, mas eu e você nós esquecemos, porque daí o que o inimigo faz? Ele coloca excesso na nossa vida, excesso de preocupação, excesso de trabalho, excesso de dívidas, excesso de cartão de crédito, excesso de limite da conta, excesso de boleto, ele vai colocando coisa pra gente, olha mais um boletim aqui, olha mais uma parcelinha ali, olha mais um cartão de crédito aqui, olha a possibilidade, olha o recurso que tu tem, olha essa oportunidade que tu tem de melhorar, e você acha que é melhorar e não é, porque você não conversou com Deus. Você não conversou com Deus. Todos os dias nós somos um alvo fácil. Todos os dias nós somos um alvo fácil. A financiamentos, a bancos. E não tem nada a ver com a oportunidade de Deus. Você acha que a oportunidade de Deus, mas não é uma cilada do inimigo. Há 2 anos atrás eu vi uma grande oportunidade. Eu digo, é agora que eu viro. Eu estou dizendo coisas que só acontecem comigo, gente. Tá? Desculpa se não acontece com vocês. Teve uma época que eu estava inserido no mercado financeiro. Quero dizer para vocês que Deus abençoou, tá? Enquanto eu estava orando, acordava de manhã, orava, dizia, Senhor, o que eu compro, o que eu vendo? Aí chegou uma hora que eu disse, peguei o jeito. Entendi esses escândalos aqui, entendi esse negócio aqui, agora que eu largo tudo. Não preciso, mas agora, o que pensa na cabeça do ser humano? É agora que eu abandono todos esses clientes, se puder eu troco até o CPF.
apareceu aquele Pronamp maravilhoso. Quem conhece o Pronamp? Não conhece. Você mora muito tempo nos Estados Unidos, não? Você não sabe o que é Pronamp, né, mano? Você não sabe a benção que é o tal do Pronamp. Olhei aquele Pronamp, meu CNPJ bombando no Brasil, graças a Deus, desfrutei daquela parte também. Eu digo, olha que coisa linda esse Pronamp, juro. Quanto é que é mesmo o Pronamp? O Kleber chegou há pouco do Brasil, acho que é ao ano 2%? Ao ano, 8% ao ano, Pronamp. É um plano do governo lá. Com um ano de... Isso! Com um ano de carência. Um ano de carência, depois começa 8%. Peguei aquele Pronamp, é de Deus. Olhei o ativo. E coloquei todo o dinheiro. Vai subir, vai subir. Aí começa a corrigir. Não, é só uma correção. Estou eu hoje pedindo perdão para Deus, todo dia, pagando a parcela de algo que sumiu, evaporou. Mas só acontece comigo, só acontece lá em casa, Nath, tá? Fica tranquila. Não vai acontecer na casa de vocês. Desculpa, minha casa, meu Deus do céu, minha casa é a casa que mais tem erro, né? Mas até hoje Deus não deixou faltar nada. Mas ficou a lição. Ficou a lição. Hoje, por mais que ainda tenha esse espírito ousado para as coisas, a gente está testando uma operação com o Nésio agora, de car hauling. Começou hoje já, nossa primeira carga. Estou muito feliz. Pensa num cara que está 2 meses orando para ver se é de Deus. Deus, se não for Deus, que tranque. Hoje, antes do cara sair aqui na frente com a truck, eu disse, Deus, bem assim eu orei, bem assim, eu disse, Deus, se não for tua vontade, Senhor, se não for tua vontade, que ele chegue lá e o cara cancela. Oh, verdade, vai te abençoar, verdade. E eu, Senhor Jesus, se chegue lá não vai dar certo, Senhor. Aí tinha que fazer o Zé para pagar o combustível. Eu disse, Senhor, que a Ana lá do financeiro tranque, Senhor, porque eu vou se entender que não é tua vontade. Orando contra, assim. Aí daqui a pouco ela disse assim, tipo, não, Mica, preciso do W9, papapá, né, Nath? Tudo precisa do W9. E eu disse, ó, é o Senhor dando um sinal. Aí daqui a pouco o Nésio disse assim, não tem problema, até o cara poder ter tudo certo, eu faço do meu Zé pessoal. Eu digo, tá bom, Senhor, vai. Liguei do driver, disse, ó, eu te abençoo, em nome de Jesus, vai, porque esse projeto é de Deus, vai dar certo, vai ser experiência. Porque nunca mais, gente, eu, Micael, vou fazer uma operação daquelas como eu fiz. O inimigo não tocou no meu casamento. O inimigo não colocou, nós homens, eu não preciso ser explícito aqui, né? Não colocou oportunidades no meu casamento. O inimigo não tocou no meu casamento. O inimigo não me jurou oportunidades. Mas ele me deu um excesso de confiança. E eu caí. Então, ele está ao derredor todos os dias a quem pode tragar. Todos os dias ele está. Porque sabe, você não tem problema nenhum. Você pode dizer assim, eu não tenho problema, eu posso me relacionar com um homem, com mulher, eu posso andar sozinho com uma pessoa do sexo oposto dentro do carro que eu levo e trago, ando 1000 milhas e está tudo de boa. Eu posso, meu Deus do céu, pode passar $1 milhão na minha conta aqui, que na minha mão, vou pegar, vou contar, para mim é só papel, ou é só número, não tem problema. Mas o inimigo sabe aonde ele pode te colocar uma sementinha para te distrair, te tirar do foco. Ele sabe, Igor. Ele sabe aonde ele nos distrai. Ele sabe. Exato, ele faz isso.
Porém, existia um homem que serve de referência à nossa vida, um profeta chamado Daniel, que mesmo sendo confrontado, mesmo que sendo pressionado, mesmo que sendo cercado por situações, ele não parou de fazer o quê? Buscar o Senhor 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, Daniel abria a janela de casa, olhava para a sua terra-mãe, olhava para a sua origem, olhava para os seus fundamentos, olhava para aquilo que trazia a ele esperança. Para o que nós estamos olhando? Para o que eu estou olhando? Você está olhando para quê? A janela que você abre na sua casa, no seu apartamento, está olhando para o quê? Daniel olhava para Jerusalém e orava por Jerusalém, orava pela sua família, orava pela sua origem, resgatava, atraía a energia que vinha de Jerusalém, para que ele não caísse em tentação. Então usaram isso contra ele, William, usaram isso contra ele, e inventaram uma lei para derrubá-lo, e conseguiram. Porque o rei estava cego, o rei não entendia, o rei não sabia. Depois que o rei assina, está selado. Imagina, a Bíblia diz que o rei é rei, vocês aqui são empreendedores, vocês são empresários. Você sabe, muitos de vocês deitam a cabeça de noite e dormem. Porque vocês são empresários, estão calejados. Amanhã tem que resolver um problema, beleza, amanhã eu resolvo. Vocês são experientes, todos vocês aqui. Vocês conseguem deitar a cabeça e dormir. Deita e dorme, porque vocês têm experiência. A mesma coisa, o rei, experiente, com batalha, guerreiro, tinha ido a Jerusalém, destruído tudo, levado para Babilônia todo mundo. Um cara cheio de estratégia, cheio de negócios, cheio de visão. Imagina, gente, era um rei, sabia como vencer batalhas. Diz que ele não dormiu a noite chorando por Daniel, porque o rei sabia que ele era inocente. E se te traíram nesses últimos dias, puxaram o teu tapete, te magoaram, falaram coisas que não são verdade, te colocaram numa cova, te colocaram numa cilada, o Senhor Jesus está vendo e Ele vai te tirar desse lugar. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei, sim, Senhor, os meus olhos em ti, nada mais satisfaz. Oh, aleluia, Senhor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Daniel não precisou mudar a rota porque nasceu uma nova lei. Ele sabia no que ele acreditava. Ele sabia no que vivia. Ele não precisou, meu Deus, chegou uma nova lei agora, colocaram uma nova lei, e isso muda toda a situação, preciso parar. Não, existe uma palavra sobre a tua vida. Existe uma palavra que você carrega. Não precisa mudar a lei. Pedro
corta o microfone um pouquinho. Desculpa o pessoal da live aí, corta. De novo aí, pode ser que aconteça, amém, pode ser que aconteça, eu não estou livre disso, nesse exato momento o diabo está ouvindo isso, mas nós estamos em união aqui, nós vamos nos proteger, nós vamos orar um pelos outros, depois no final, vamos dizer assim, nós estamos protegidos e uma capa vai vir sobre nós. E quem precisa regularizar a sua vida, fala com a Natália ali, que ela resolve. Nós estamos num hub de negócios aqui, né? Fala com a Natália que ela sabe um monte de coisa. Um monte de coisa, não, ela sabe tudo. O escritório da Natália resolve tudo para você aí. Eu fui duro hoje com uma pessoa, eu digo, para! Não quero mais te ouvir. Não assim, né? Mas deu para entender que eu estava falando assim. Amém. 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 Receba essa palavra, irmã. Amém. Exato. O leão pode rugir, mas ele não vai sentir cheiro de carne, não vai sentir cheiro de medo, não vai sentir cheiro de nada. Nós vamos até cair na cova dos leões, mas nós não vamos ser devorados. Daniel não mudou a sua essência, ele não mudou o decreto, por causa do decreto que foi assinado. Ele apenas continuou fazendo o que ele fazia todos os dias, continuou fazendo o que ele fazia todos os dias? Orava. O que Daniel continuou fazendo todos os dias? Não abra mão da sua oração de manhã ou de noite, não sei que horário que você ora, não abra mão disso. E durante o dia, louvor no carro, pregação, só ouça isso durante o dia. Fica o tempo todo profetizando em línguas, dentro do seu carro, dentro do trabalho, bota o louvor e fica falando em línguas, orando o tempo todo. É difícil? Claro que é difícil, gente. Claro que é difícil. Quem faz manutenção no secreto não precisa improvisar fé quando chega a cova. Eu vou repetir essa frase. Quem faz a manutenção no secreto não precisa improvisar na fé quando chega na cova. Chega andarabalarabalas. Essa palavra é para alguém aqui. O erro de Ló foi olhar para as campinas que pareciam mais belas e prósperas. Esqueceu que a bênção andava sobre ele, sobre Abraão. Abraão poderia ir para o lugar de deserto, que ali haveria chuva. Os poços seriam inundados de água. Não é a respeito de você olhar para o lugar que está dando certo, tal coisa está dando certo agora, tal lugar está dando certo, tal cidade está dando certo, tal estado está dando certo, vou para lá. Não, pergunte para Deus se Ele mesmo quer que você vá para lá.
ou se Ele quer que você fique num lugar onde todo mundo está falando que não dá nada. Porque sabe, é ali que Deus quer te usar. A prosperidade, a bênção que veio sobre Isaac, que Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Ele fala a questão de falar de Isaac? Porque Isaac foi abençoado, porque ele foi o quê? Obediente. Ele estava numa terra dos filisteus, aonde os filisteus eram donos daquela terra, entre aspas, né? Donos daquele lugar. Não faziam nada ali. Os poços estavam entulhados, os poços estavam vazios. A Bíblia fala que não havia vida naquela terra. A Bíblia fala que aquele período passava por seca. E Isaac olha e diz assim, eu vou sair daqui. E Deus diz para Isaac, fica nesse lugar, porque é nesse lugar que eu vou te abençoar. Aí Isaac cava um poço, roubam o poço dele. Roubam o poço dele, cava mais um segundo poço, pegam o poço dele, e ele diz assim, Senhor, não era aqui que tu ia me abençoar, Senhor. Não era aqui, Senhor, que tu me enviou para essa terra maravilhosa, que tu entregou um monte de palavra profética, não era aqui que eu ia ser próspero. Está dando tudo errado, Senhor, o carro estragou, a conta bloqueou, o cliente parou. Mas Deus está falando, abra mais um poço. Porque esse poço que você vai abrir agora, será para você e para toda a tua geração. Deus não impediu que Daniel entrasse na cova. Deus poderia ter mandado um anjo lá, né? E ter trancado tudo. Deus impediu do que estava dentro da cova não tocasse no Daniel. Quando existe inocência e fidelidade no nosso coração, é o Pai que nos protege. É o Pai que nos protege. Que o Senhor venha nos ensinar no dia de hoje o caminho dele, devolver nós a essência. Que a gente venha manter o nosso coração inteiro nele. Nosso coração inteiro nele. E que a nossa obediência diária venha chegar como um louvor ao Senhor. E inspiração para quem está à nossa volta. A cova pode até cercar, mas ela não é o final. Quando Daniel sai da cova, até as leis do país mudam. Quando você sair dessa cova que você acha que entrou, até as leis do lugar serão alteradas por causa de você. Quando você sair dessa cilada que o inimigo colocou você, quando você errou lá, né? Pegou lá o Pronamp que não era para pegar. Deus vai gerar autoridade na tua vida, na tua pregação, no teu testemunho. Porque você vai ter autoridade na prática de que você reconheceu o teu erro e Deus teve misericórdia e está te erguendo novamente. Eu convido você a ficar de pé e a gente vai continuar nessa nuvem aqui do que o Senhor está falando. Do que o Senhor está gerando a nossa vida. Volte à essência. E permita que Deus toque no seu coração e traga de volta aquilo que você aprendeu a admirá-lo. Moisés desce do monte e vê que o povo já estava fazendo ídolos, construindo ídolos. Porque o povo já se desconectou do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus traga a você a luz do que Ele precisa trazer para você. Porque quem guarda os mandamentos de Jesus demonstra